Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021 e eu, professor Augusto, estou aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade nas nossas atividades de língua portuguesa. Lembrando que assim que vocês terminarem esse kit de estudo, quem ainda não está indo para a escola tem que ir lá levar esse kit e retirar o novo que vai ser colocado na escola na segunda-feira, ok, crianças? Então vamos lá e acompanhe a leitura comigo. O que vamos aprender? Ler um texto e observar suas características. De que forma vamos estudar este conteúdo? Lendo o texto com atenção e realizando as atividades com capricho. De que forma vamos registrar o que aprendemos? Realizando as atividades sobre o texto. Então, vamos lá. Esse texto é uma fábula, né? Então, vocês conhecem várias fábulas. Essa é uma bem conhecida, né? Eu espero que vocês também já tenham ouvido a leitura dela. Nós vamos ler ela e depois nós vamos analisar os personagens e as suas características neste texto, tá certo? Então, vamos lá, acompanhe a leitura comigo. O Corvo e a Raposa. Um corvo surripiou um pedaço de carne e foi pousar numa árvore. Mas uma raposa avistou e quis tomar-lhe a carne. Parou então diante da árvore e se pôs a fazer elogios à sua beleza e ao seu porte vistoso, dizendo também que ele era perfeito para ser o rei dos pássaros e que isso certamente aconteceria se ele tivesse voz. O corvo, querendo mostrar-lhe que tinha voz também, soltou a carne e ficou grasnando bem alto. A raposa, então, agarrou, correndo a carne e disse-lhe: Ei, corvo, se você também tivesse inteligência, nada lhe faltaria para ser rei de todos nós. Moral da história: para o homem tolo, a fábula é oportuna. Então, relembrando que fábula, né, são histórias, né, inventadas, onde os personagens têm características, são animais, né, que têm características humanas, então eles conversam na fábula, né, e toda fábula tem uma moral, um ensinamento que a gente tira para nós. Aqui, essa moral foi: para o homem tolo, a fábula é oportuna. Então, vamos lá, quais são as atividades que esse texto nos pede? Observe e anote no quadro as informações que se pede. Então, aqui tem um quadro onde você vai colocar os personagens aqui. Então, esse texto, nessa fábula, ela tem quantos personagens? 2, né? O corvo e a raposa. E aí eu quero que vocês pensem nas características desses dois personagens, né? Mas, para o que é característica? É a forma, é como eles são, né? Pensando no corvo, ele é um animal, né? A gente pensando, ele é um animal astuto, ele é inteligente, porém, nesta fábula, a raposa foi muito mais astuta, né? E conseguiu enganar o corvo, né? Ela apostou, na verdade, no orgulho, na vaidade dele, que acabou superando a sua inteligência, né? Então, o que a raposa fez? Começou a elogiar ele, falar que ele era bonito, que ele tinha um porte vistoso, né? E daí, mas falou que ele não tinha boa voz, porque na verdade ela não tinha ouvido a voz dele. Então, ela foi enganando, ela foi apostando. Ai, como você é linda. Então, o corvo começou a se sentir, né? Orgulhoso, vaidoso, gostosão, né? Abriu o bico, tchum, a sua carne caiu e ele perdeu, né? Então, ele foi um tolo, na verdade, né? Então, você vai descrever aqui. Então, você vai escrever corvo, qual é a característica dele, e a raposa, né? Quais são as características dela, né? Lembrando que a raposa é matuta, né? Ela engana, né? Ela é mateira, né?
Então, vocês vão pensar nisso e pensar numa característica para cada um deles, tá bom? Aí o número 2, como eu falei para vocês, toda fábula termina com uma moral, com um ensinamento para a gente. Nessa aqui foi para o homem tolo, a fábula é oportuna. Porque na verdade o que acontece? O corvo foi tolo. Se ele não tivesse lá se engrandecido, tivesse se colocado no seu lugar, ele não teria perdido a sua carne. Mas ele se deixou dominar pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Então, ele foi um tolo, tá? Aí pede assim, ó. Essa fábula termina com uma moral. Releia e responda. Então, para você reler essa moral, ó, para o homem tolo, a fábula é oportuna. Vocês concordam com ela? Por quê? Então, é duas perguntas. Você vai dizer se você concorda. Então, daí você vai dizer sim e você vai explicar o porquê, né? Então, assim, a história dá pra gente ter um entendimento por que ele foi tolo, né? E a B, seria possível apresentarmos uma outra moral? Escreva nas linhas abaixo. Então, para pensar numa outra moral sem ser essa, né? Você pode pensar numa moral que, né, cuidado com o orgulho, com a vaidade. Então, tem várias coisas que vocês podem pensar e escrever aí. Então, são duas respostas, né, que são pessoais, que é uma resposta sua, que é diferente da minha, que é diferente do outro colega. Então, vocês vão responder aí. Tá certo, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje, quinta-feira. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode nos chamar, que nós estamos à disposição de vocês. Certo, crianças? Um beijo bem grande e até amanhã na nossa próxima atividade. Fiquem com Deus!